Herói da classificação do Corinthians, Hugo Souza só pode ser comprado pelo Timão em outubro. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala sobre o São Paulo, que avalia a possibilidade de contratar um atacante para substituir Ferreira. Tem também novidades sobre o Palmeiras. Richard Rios será vendido para o PSG. Te atualizo também sobre as tratativas entre Flamengo e Alexandro. Tem as últimas do mercado, a classificação do Fluminense na Libertadores da América, quanto o Galo já faturou com sua participação na principal competição da América do Sul e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento da maior do segmento de apostas esportivas no mundo, a Bet365, que ainda preparou uma promoção bem legal que vai te dar até R$500. Na tela, jogos da noite dessa quarta-feira, começando com o Libertadores da América, tem Palmeiras e Botafogo, o empate pagando R$3,60. Tem ainda Strongest Penharol, River Plate e Tajeres. Na Sul-Americana, mais 3 partidas com destaque para Fortaleza e Rosário Central. Vitória do Fortaleza pagando R$1,85. R$1,65, perdão. Ainda tem Independente Medellín Palestino, Lanús e LDU. Na Bet365 também tem as apostas aumentadas, que são promoções preparadas pela casa. Essa primeira com o Palmeiras vencendo o Botafogo, com ambos os times marcando e com o Flaco Lopes chutando pelo menos 2 vezes a gol, tá pagando R$6,50 para cada real apostado. Como é que você participa na Bet365? Tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola. Dessa maneira você tem 50% de bônus no valor do depósito, valor máximo de bônus de R$500. O seu depósito precisa ser de pelo menos R$30 para começar a brincar. É sempre importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade para se divertir com a gente. Vem para a Bet365! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o ex-corintiano Moscardo, que foi anunciado nas últimas horas como novo reforço do Rennes da França. Você lembra que ele foi vendido ao PSG, mas até para ganhar um pouco mais de experiência e rodagem, vai defender o pequenino clube francês até a metade do ano que vem. Já Gundogan está deixando o Barcelona para voltar para o Manchester City, operação sem custos. Não conseguiu se destacar no Barça, volta para o clube onde já brilhou, contrato assinado até junho de 2025. Para completar o giro de notícias, queria contar que 111 bets já pediram autorização à Fazenda, no governo brasileiro, para operarem em 2025 por aqui. Vale a lembrança de que a partir de 1º de janeiro, casas de apostas não autorizadas estarão sujeitas a penalidades. Esse assunto é super importante porque o mercado de futebol hoje é abastecido com patrocínios master, basicamente apenas por casas de apostas. Bora falar agora sobre o Fluminense, ou mais especificamente sobre Fábio, o grande responsável pela classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores. Durante o tempo normal, quem brilhou foi John Arias, com um gol e uma assistência para o Thiago Silva. Na cobrança de pênaltis, depois da vitória por 2-1 do Fluminense, que repetiu o placar da partida de ida a favor do Grêmio, a gente assistiu ao Fábio pegando até pensamento. Foram 2 penalidades defendidas, Natan e Cristaldo. Dessa maneira, o Fluminense está nas quartas de final. Vale a lembrança de que o Ganso abriu a série de cobranças para o Fluminense e desperdiçou a sua chance, mas graças ao Fábio o Flu conseguiu a reviravolta e está nas quartas de final. O adversário é o Atlético Mineiro, de quem eu falo daqui a pouquinho. Antes, registrar 43.540 pagantes no Maracanã por uma renda de R$1.800.000. Fluminense, que briga contra o rebaixamento, está entre os 8 melhores da Libertadores da América. Quero falar agora sobre Alexandro e as negociações com o Flamengo. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao atleta. E essa pessoa tem a impressão de que o Flamengo se tornou o favorito para a contratação de Alexandro. Tudo porque no São Paulo ainda existe alguma falta de convicção em relação a um investimento alto por um atleta de 33 anos de idade. No Flamengo a situação é diferente. Há bastante gente trabalhando pelo sim do Alexandro.
o zagueiro Davi Luiz, o ex-jogador Felipe Luiz, que hoje é técnico do Sub-20, e o técnico Tite trabalham nos bastidores para que esse acordo aconteça. Flamengo que perdeu Matias Vinha até o restante da temporada, lesão muito séria no joelho, ele volta apenas em 2025. Até por isso, existe um movimento e o Alexandro pretende tomar sua decisão a respeito do futuro clube ainda nessa semana. Jogador que esteve na semana passada fazendo treinos e mantendo a forma física em Portugal, ele desembarcou na segunda-feira em São Paulo e tem se reunido com seus representantes em busca de um acordo. O Botafogo fez proposta oficial, o Palmeiras e o Corinthians sondaram ter esse namoro antigo com o tricolor paulista, mas hoje o Flamengo, segundo essa pessoa muito próxima ao jogador, é o favorito para contratá-lo. Só para completar o noticiário do Flamengo, o Michael é aguardado a qualquer momento no Rio de Janeiro. Ele já se despediu do Al Hilal e chega para assinar contrato até 2028, vencimento de algo na casa de R$1,5 milhão mensais. A última sobre o Fla. O clube não terá Arrascaeta, Gabigol e Pedro pela primeira vez em um mata-mata da Libertadores desde 2020. A ausência dos três nunca havia acontecido numa mesma partida e os três serão desfalques importantes para o confronto contra o Bolívar. Vale a lembrança de que o Fla defende uma vitória por 2-0, vai precisar sobreviver na altitude de La Paz. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, respondendo à especulação de que Richard Rios vai virar reforço do PSG. Essa notícia surge na imprensa colombiana, vale a lembrança de que o Richard Rios é colombiano. Uma suposta oferta de 20 milhões de euros do PSG teria balançado o jogador. Importante contar que o Palmeiras assegura que até amanhã dessa quarta-feira ainda não há qualquer proposta oficial. O fato de a janela estar perto do fim, ela se encerra em 1º de setembro, também causa tranquilidade. Mas já dá para contar para vocês que Leila Pereira decidiu que não venderá o Richard Rios em hipótese alguma diante dessas cifras nessa janela de transferências. Para que o negócio saia, o Palmeiras precisaria receber muito mais dinheiro. Verdão que tem direito a 70% dos direitos econômicos do atleta. Custo bem pequeno, o Palmeiras gastou algo na casa dos 7,5 milhões de reais para a contratação, para a aquisição desses 70%. Jogador formado na base do Flamengo, não foi aproveitado pelo rubro-negro, acabou se destacando no Guarani, depois comprado pelo Palmeiras. Verdão que tem jogo de vida ou morte na noite dessa quarta-feira contra o Botafogo no Allianz Parque. É a chance de o Palmeiras seguir vivo na principal competição continental ou então amargar 2 eliminações e copas num período de apenas 15 dias. 2 semanas atrás o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, restaria apenas o Campeonato Brasileiro. Isso não indica qualquer risco de demissão para o técnico Abel Ferreira. Ainda que seja eliminado para o Botafogo, o Abel estará mantido, firme e forte. O que pode acontecer é uma série de mudanças no elenco, especialmente por conta de alguns pequenos desgastes entre comissão técnica e jogadores. Trataremos mais sobre o tema nos próximos dias. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante. Desde a segunda-feira, quando se anunciou a lesão do Ferreira, atacante que vai ficar de fora por pelo menos 2 meses, a pergunta que o torcedor do São Paulo faz é: o tricolor cogita contratar um jogador para essa posição? E eu vinha dizendo para vocês que não, a ideia da era que William Gomes e Henrique, meninos das categorias de base que já foram promovidos ao time principal, passem a ter mais minutos aproveitando-se dessa ausência. Mas na manhã dessa quarta-feira, conversando com um dirigente são paulino, ouvi o seguinte, abre aspas, estamos avaliando a possibilidade de contratar um atacante de lado de campo ainda nessa janela, fecha aspas. Essa mudança na filosofia do São Paulo tem tudo a ver com Luiz Ubeldia. O treinador argentino tem tentado mostrar aos dirigentes do São Paulo a preocupação com a falta de experiência de William Gomes e Henrique para momentos decisivos como os atuais. Tanto no Campeonato Brasileiro quanto na reta final de Copa do Brasil e Libertadores da América, o São Paulo segue sendo um dos poucos clubes vivos em todas as competições. Quartas de final contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. São Paulo precisa passar pelo Nacional do Uruguai na quinta-feira para confirmar a passagem para as quartas de final também da Libertadores da América, e o adversário será o vencedor do confronto entre Botafogo e Palmeiras. Isso sem falar no Campeonato Brasileiro. Diante desse calendário extremamente pesado de jogos decisivos, o São Paulo cogita sim a contratação de um ponta. Está avaliando nomes no mercado, as alternativas não são baratas, o São Paulo não gostaria de gastar tanto dinheiro, mas existe sim a chance da chegada de alguém até 2 de setembro, quando a janela por aqui se encerra. Estou de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado?
Bora falar agora sobre David Washington, atacante revelado no Santos, teve bem pouco tempo no Peixe e acabou vendido por 16 milhões de euros para o Chelsea. Não dá para dizer que ele foi mal nesse primeiro ano de futebol inglês. Foram 6 gols no time sub-21 e 3 aparições no time principal. Mas o Chelsea entende que ele precisa ganhar experiência e topa emprestar o jogador. É óbvio que a preferência é por empréstimos para clubes europeus, até para que ele continue evoluindo num futebol extremamente diferente do nosso. Mas, diante da ausência de propostas por lá, o Chelsea até estudaria emprestar um jogador de 19 anos de idade, bom porte físico, enorme capacidade de marcar gols. O Chelsea está convencido de que contratou um jogador muito interessante. Hoje o Chelsea, inclusive, aprecia mais o David Washington do que o Ângelo, entende que o David Washington tem mais potencial futuro do que o seu ex-parceiro de Santos. Mas precisa de uma rodagem fora do Chelsea. Até por isso, o clube inglês está aberto a propostas. Se o seu time precisa de centroavante, dá um toque no dirigente do seu clube. Quem sabe a partir daí possa pintar algum tipo de negociação. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, a respeito de Hugo Souza, classificação sofrida para a próxima fase da Sul-Americana, e Luizão, ex-zagueiro do São Paulo, na mira do Timão. Bora começar falando sobre o jogo dessa terça-feira. Corinthians passou um enorme sufoco, algo que não parecia. Ele havia vencido o Red Bull Bragantino na partida de ida por 2-1. Vencia o time de Bragança na Neoquímica Arena por 1-0, num jogo relativamente tranquilo, gol marcado pelo Garro. O Corinthians fez um grande primeiro tempo, mas, assim como já havia acontecido em Ribeirão Preto, perdeu força na etapa final. O Sacha, aproveitando uma cortada de bola do André Ramalho, acabou empatando e 4 minutos depois, em gol de cabeça, o Luan Cândido fez 2-1 para o Red Bull Bragantino. A decisão foi para pênaltis e aí brilhou a estrela do Hugo Souza, goleiro que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians. A segunda vez que o Hugo Souza garante a classificação do Timão nas cobranças de pênalti. Na semana passada contra o Grêmio a gente já havia assistido a esse filme, mas dessa vez de forma dramática. É que o Hugo Souza pegou 3 pênaltis seguidos, 2 deles absolutamente decisivos. Se ele tomasse o gol, o Corinthians seria eliminado. E as 3 cobranças de pênalti difíceis, ele foi buscar todas no canto. A vaga na Sul-Americana, na fase de quartas de final, garante $700 mil ou 3.800.000. A vaga nas quartas de final da Copa do Brasil já havia garantido 4,5 milhões de reais. Ou seja, o Hugo, com suas defesas de pênalti, já colocou nos cofres alvinegros 8.300.000 reais. Você, torcedor corintiano, deve estar falando, bom, se para comprá-lo há necessidade de pagamento de 4.800.000, é só separar uma parte dessa grana e fazer a quitação, o jogador passa a ser do Timão, certo? Mais ou menos. É que o contrato de empréstimo estipulado entre Corinthians e Flamengo permite ao Timão o direito de comprá-lo apenas a partir de 1º de outubro. Então o Corinthians vai ter de aguardar essa data para fazer a quitação e ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta, além de 100% dos direitos federativos. Ah, Nicola, mas como é que fica a questão do jogo no dia 1º de setembro? Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neoquímica pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians terá de pagar 500 mil reais de multa para utilizá-lo. Timão já afirmou que o fará, mas vale a lembrança de que o Hugo já tem 2 cartões amarelos. Se tomar cartão contra o Fortaleza, tem de cumprir suspensão e não enfrenta o rubro-negro. Corinthians assegura que vai comprar o jogador que vive fase espetacular e tem se tornado o grande destaque alvinegro. Mas essa compra vai precisar ser feita um pouquinho mais para frente. Só para completar sobre o Corinthians, Timão negocia a contratação por empréstimo do zagueiro Luizão, 22 anos de idade, formado na base do São Paulo, foi negociado com o West Ham. Por lá não tem conseguido jogar no time principal, só atuou pelo sub-21. Com detalhe, como ele já tem 22 anos de idade, criou-se uma situação meio delicada para ele. Há outros clubes interessados no Luizão. O São Paulo tenta, ou melhor, o Corinthians tenta finalizar essa operação o mais rápido possível para ter o jogador por empréstimo até a metade do ano que vem. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que também está nas quartas de final da Libertadores da América. Vitória por 1-0, gol do Batalha, num jogo ruim, outra partida sem brilho do Galo. Mas acho que o torcedor do Atlético hoje está mais preocupado com o resultado do que com o desempenho. E graças a essa vitória e classificação, dá para dizer que o Atlético já embolsou somente com o Libertadores da América 41,5 milhões de reais. Foram 16.400.000 na fase de grupos, mais 1.800.000 por vitória. Nessa mesma fase, foram 5 vitórias ou 9 milhões de reais. A gente soma 6.870.000 pela participação nas oitavas e agora mais 9.300.000 pela participação nas quartas de final.
tudo isso acrescido e chega-se a 41 milhões e meio de reais, valor que equivale a mais de 2 folhas salariais do Atlético, dinheiro extremamente bem-vindo para um clube que precisa jogar mais. Gabriel Milito insiste nos 3 zagueiros, mais 2 volantes, Atlético pouco participativo, com muita dificuldade na construção de jogadas e sentindo demais a ausência do Hulk, que está perto de voltar. Você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra à tarde. Tchau!